Amanhã, uma hora dessas, eu vou ter terminado o trabalho. Em 2 meses, eu terei completado 37 anos. Até o final do vídeo, você vai ter aprendido um tópico novo. Essas 3 frases têm uma coisa em comum, que é utilizar o Future Perfect na estrutura, que é o futuro perfeito. Aula 9 da série de tempos verbais aqui do canal. Então, se você quiser saber tudo sobre esse tempo verbal e como melhorar sua comunicação utilizando ele, fica até o fim do vídeo, que é isso que eu vou te explicar. Bora lá! Hey everyone, how's it going? Gilcinei Maia aqui, trazendo para vocês mais uma aula sobre tempo verbal. Hoje a gente vai falar sobre o futuro, mas o futuro perfeito. Já já você vai saber o que significa futuro perfeito em inglês. Mas antes eu queria te convidar para se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Batemos a marca de 1.400 inscritos. Muito obrigado, a gente conseguiu. Eu sei que não é pedir demais, né? Então dá essa força pro canal se você curte aprender conteúdo sobre gramática, como se expressar utilizando vocabulário, dicas de como aprender inglês e melhorar sua comunicação. Tudo você encontra aqui no canal, que eu posto vídeo todas as semanas. Então vem comigo que hoje eu vou explicar para você um pouquinho mais sobre o uso do Future Perfect, que é o futuro perfeito. Vocês devem ter percebido que toda vez que a gente fala de perfect nos tempos verbais, uma coisa eles têm em comum, que é o verbo que eles utilizam ser utilizado sempre naquela terceira conjugação. Lembra, por exemplo, drive, drove, driven, eat, ate, eaten. Então vai ser sempre essa terceira conjugação. No present perfect foi assim, past perfect também, e no future perfect não é diferente. E a estrutura qual vai ser então? Você vai utilizar o will, porque você está falando sobre futuro, o have e mais esse verbo que eu falei para vocês. Então, will have mais o verbo. Belezinha, né? Tranquilo até agora. E aí, se vocês prestarem atenção, os 3 exemplos que eu dei no começo da aula são o seguinte: amanhã, uma hora dessas, eu vou ter terminado o trabalho. Em 2 meses, eu terei completado 37 anos. Até o fim do vídeo, vocês vão ter aprendido um tópico novo. Então aqui, qual que é o conceito do Future Perfect? Você fala sobre algo no futuro que vai ter terminado antes de um determinado tempo. E qual tempo é esse? Aí você que vai determinar, você que vai colocar uma referência. Então nessas frases foi amanhã, uma hora dessas. E em 2 meses, até o final do vídeo. Então aqui perceba que eu delimitei. Até tal horário, até tal data, até algo acontecer, eu já vou ter feito isso. Então eu terei feito isso, é o Future Perfect em inglês. E para ficar um pouco mais claro, vou dar agora alguns exemplos para vocês utilizando o Future Perfect na afirmativa, ok? Por exemplo, você começou a estudar inglês, já está estudando há alguns anos, e ano que vem você vai terminar o seu curso de inglês. Então, por exemplo, a gente está em setembro do ano que vem você já vai ter terminado o seu curso de inglês. Então vamos supor que você quer falar para um amigo seu, né? Ano que vem, nessa época, eu vou ter terminado o meu curso de inglês. By this time next year, I'll have finished my English course. By this time next year, I'll have finished my English course. Então esse by this time significa, numa altura dessas. Ano que vem, numa altura dessas, eu terei feito alguma coisa. Então para você dar essa ideia, você pode dizer by this time e aí você coloca a referência. Então by this time tomorrow, by this time next week, by this time next year e o que você vai ter feito. Combinados? Você tem um projeto muito importante para entregar no seu trabalho. Você tem um prazo que a gente chama de deadline. E aí você quer tranquilizar seu amigo. Fala assim, fica tranquilo, a gente vai ter terminado o projeto antes do prazo. Don't worry, we'll have completed the project before the deadline. Don't worry, we'll have completed the project before the deadline. Então aqui, will have completed before the deadline. A gente vai ter completado, vai ter terminado o projeto antes do prazo. Estão percebendo aqui que eu utilizei all have and will have. Já estou fazendo a contração, lembra? I will, all. You will, you'll. We will. E você pode fazer isso para todas as outras pessoas. Você quer falar que daqui 2 semanas, ou em 2 semanas, você vai ter completado 5 anos na empresa que você está trabalhando. In 2 weeks, all have been in this company for 5 years. In 2 weeks, all have been in this company for 5 years. In 2 weeks, all have been in this company for 5 years. Então, daqui 2 semanas, eu completarei 5 anos nessa empresa.
Então aqui perceba que, apesar de eu traduzir como completar, eu estou utilizando o verbo to be, né? Eu estarei nessa empresa há 5 anos. All have been. Então, been, terceira conjugação. Bom, então, se eu quiser dizer até o fim de alguma coisa, eu vou falar by the end of. Até o fim do ano, by the end of the year. Até o fim do mês, by the end of the month. Até o fim do dia, by the end of the day. E depois o que você vai ter feito? All have mais alguma coisa. E se você quiser saber também um pouquinho mais sobre como utilizar o by, a diferença entre by e until, tem uma aula só explicando a diferença dessas duas palavras. Vou deixar no card aqui para vocês assistirem mais tarde. Beleza, visto as frases na afirmativa, vamos falar um pouquinho sobre a negativa, que também vai ser bem simples. Então eu vou colocar o not depois do will. Então, I will not have mais o verbo. Ou, muito mais simples, você pode dizer I won't have. I won't have. She won't have. She won't have finished the project by Friday. She won't have finished the project by Friday. Ela não vai ter terminado o projeto até sexta-feira. Você saiu de casa atrasado, seu amigo está com medo de vocês não chegarem a tempo no cinema. Você vai tranquilizar ele. Don't worry. The movie won't have started when we get there. Don't worry. The movie won't have started when we get there. Cara, fica tranquilo. O filme não vai ter começado quando a gente chegar lá. Won't have started. They won't have arrived by the time the meeting starts. They won't have arrived by the time the meeting starts. They won't have arrived. Eles não vão ter chegado by the time, quando the meeting starts. A reunião começar. Então, as pessoas vão se atrasar, não vão chegar a tempo para a reunião. Você estava com planos de fazer uma viagem, trocar de carro, mas você quer falar que você não vai ter economizado dinheiro suficiente até o fim do ano. Então, economizar dinheiro, guardar dinheiro é save money. I won't have saved enough money by the end of the year. I won't have saved enough money by the end of the year. I won't have saved, eu não terei economizado, eu não terei guardado enough money, dinheiro suficiente, by the end of the year, até o fim do ano. Beleza, e antes da gente ir para a parte final, que eu vou ensinar para vocês como fazer perguntas utilizando esse tempo verbal, deixa aqui nos comentários uma frase para vocês praticarem. Por exemplo, desafio do vídeo. Como você diria em inglês? Até o fim do vídeo eu terei aprendido o Future Perfect. Até o fim do vídeo, eu terei aprendido o Future Perfect. Lembra que até você pode dizer by the end of e depois eu terei aprendido. Como será que você diria essa eu terei aprendido? Então, desafio aqui para vocês, deixa nos comentários que eu corrijo a frase de vocês. Independente se vocês conseguirem ou não, é uma oportunidade de vocês praticarem, ok? E aí depois eu vou deixar a resposta para vocês de como você pode dizer essa frase. Até o fim do vídeo, eu terei aprendido o Present Perfect. Indo agora para a última parte, que é a interrogativa. Para você fazer uma pergunta, é o mesmo esquema de todos os outros tempos verbais. Então, se eu digo you will have, para perguntar, eu vou inverter. Will you have? Will you have? Eu quero perguntar se você vai ter alcançado os seus objetivos até o fim do ano. Alcançar objetivos, em inglês, tem várias formas, mas uma das mais comuns é achieve your goals. Achieve your goals. Então, alcançar os seus objetivos. Então, você perguntaria, will you have achieved your goals by the end of the year? Will you have achieved your goals by the end of the year? Então, will you have achieved? Você vai ter alcançado your goals, seus objetivos, by the end of the year, até o fim do ano. Você tem alguns amigos que vão mudar para o exterior, estão indo embora, e eles vão vender a casa deles. Você quer perguntar, será que eles vão ter vendido a casa antes de se mudar para o exterior? Will they have sold the house before moving abroad? Will they have sold the house before moving abroad? Will they have sold the house? Eles terão vendido a casa before moving abroad, antes de se mudar para o exterior. Então, abroad é para o exterior, né? Quando você se muda para outro país, abroad. Seu amigo quer comprar uma casa nos próximos anos e você quer perguntar para ele, você vai ter
guardado dinheiro para comprar uma casa em 5 anos? In 5 years? Will you have saved enough money to buy a house in 5 years? Will you have saved money to buy a house in 5 years? Will you have saved money? Você vai ter juntado dinheiro to buy a house, para comprar uma casa, in 5 years, em 5 anos. Então, esse daqui é o Future Perfect. Você fala de uma coisa lá no futuro que vai ter terminado, que vai ter acontecido antes de uma referência que você deu. Então foquem bastante nessa estrutura e considera ela como uma coisa só. Então sempre fala I'll have been, I'll have gone, I'll have finished, I'll have sent, I'll have called by the end of the year, by the end of the month. Porque pensando nisso como bloquinhos, vai ficar mais fácil de você utilizar quando você estiver falando com alguém. Então, não tente quebrar palavra por palavra, mas sim entendê-la, essa estrutura, como um todo. Fica mais fácil para você internalizar e utilizar de forma mais natural. Então, aula 9 concluída. Observação muito importante. Aula sobre o Present Perfect Continuous e Past Perfect Continuous já foi feita em uma outra oportunidade, que eu também vou deixar aqui embaixo o link para todas essas aulas, ok? Então, provavelmente, a próxima aula eu trago algum tempo verbal diferente ou quiz para a gente praticar todos os tempos verbais que eu ensinei para vocês até agora, ok? Espero que essa aula possa ter sido enriquecedora para vocês. Eu vou ficando por aqui. Thank you so much and I'll see you around.